pessoas se divorciando. Despedaçando suas famílias, rompendo o casamento. Ou voltamos das profundezas do inferno para salvar nosso casamento abusivo e tóxico. Somos o casamento de Moral. Vamos inverter as estatísticas de divórcio com um novo casamento. Tudo bem, porque seu parceiro te desrespeita e como você tem o poder de influenciar um estilo de vida diferente, uma aventura diferente para o seu casamento. Agora, pensamos que isso seria divertido. A propósito, este é o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Estamos começando o conteúdo, então estamos super animados, mas achamos que seria divertido abordar isso para vocês. Porque eu coloquei um rolo que muitas pessoas ficaram muito chateadas e era realmente sobre um comentário que o bem primeiro devemos dizer isso um clipe de 35 segundos ou 45 segundos as pessoas não devem formar uma opinião tão massiva sobre isso você deve fazer perguntas primeiro que por sinal irá ajudá-lo em seu casamento. Mas vamos cobrir isso outro dia para que o rolo. Foi realmente sobre isso que disse um dia depois que perdemos tudo com Covid. Então, nossa casa, bem, negócios primeiro, depois nossa casa, nossos veículos, nossos bens. Chegamos a ser despejados de um lugar onde morávamos enquanto tentávamos reconstruir nossa vida. E Catherine me disse algo. Ela disse, você seria mais viril se ganhasse mais dinheiro. Agora, a parte que vocês não ouviram foi sobre o quão ruim nosso casamento era antes disso, levando a isso. E como estávamos apenas começando a aprender a nos comunicar sem minha raiva número 1 número 2 que estava em um momento em que eu estava em um curso e eu não me lembrava que ela realmente me lembrou e vamos explicar isso também, mas eu estava em um curso onde o instrutor disse que você seria mais viril se ganhasse mais dinheiro que é o que os provedores fazem e eu acho que porque eu me senti uma vítima porque o governo fechou academias nós perdemos nossa academia depois de 22 anos que realmente me impactou porque no fundo da minha autoestima eu não estava me sentindo validada, eu não estava me sentindo bem, eu não estava me sentindo forte o suficiente. E eu estava trabalhando meu bumbum para reconstruir e ainda não estava lá. E eu. Então, quando eu disse isso para Catherine, sua reação inicial não foi realmente dizer que você seria mais viril, certo? O que você disse? Eu disse, bem, é verdade. Tipo, por quê? Porque eu não fiz, eu nunca teria falado nada. Então, um pouco mais da história de fundo é assim, ele estava trabalhando, tentando reconstruir, tentando fazer algo diferente, tentando encontrar sua paixão. Eu ainda estava mantendo o negócio de fitness e nutrição vivo, solicitando os empréstimos que vieram com o Covid e passando por todo o lado financeiro das coisas. E eu estava grávida do Riddick na época, né? Sim, eu estava grávida de Riddick. Eu tinha gêmeos de 1 ano engatinhando. Bem, eles estariam correndo por aí. E, eu estava gerenciando as finanças. Na verdade, sou melhor em gerenciar as finanças de qualquer... É verdade. Mas eu estava administrando as finanças. E então eu tive todo esse estresse em mim, foi o que escolhemos. Era isso que queríamos fazer enquanto ele estava tentando reconstruir e eu nunca teria dito nada sobre dinheiro e sobre porque ele estava trabalhando muito. Mas quando esse treinador disse a ele que você precisa ser um provedor que é o que os homens fazem é viril ele disse isso. Para mim e ele ficou um pouco ofendido que o treinador disse isso e eu concordei com o treinador eu disse bem que é verdade que eu nunca teria atacado ele dessa forma eu apenas disse que é verdade e eu em vez de ser empático e dizer que você sabe. Querida, você está trabalhando muito duro, eu estou muito estressado, eu só disse bem que você deveria estar ganhando dinheiro, eu estava em um ponto em que eu nunca deveria ter dito isso do jeito que eu fiz sem empatia, mas eu realmente estimulei isso porque você sabe. Então eu falei sobre o cara legal muito certo e Catherine nos chamaria de idiotas legais. Então a coisa do cara legal é que é uma coisa e realmente significa que estamos procurando validação. Para aprovação precisamos saber que somos bons o suficiente ok na época em que eu estava na minha jornada. Mas nem perto de onde eu me tornei como um homem hoje e agora ele é um cara legal de verdade sim não um idiota legal e então essencialmente o que aconteceu foi minha autoestima. Meu alto valor foi tão desvalorizado naquele momento porque eu não sei se eu não poderia dizer se eu estava esperando ela para você saber não. Ele está totalmente errado ou o que provavelmente porque eu acho que não teria importado se eu não fosse eu não me senti bom o suficiente porque eu não estava ganhando dinheiro e eu estava trabalhando muito, sentia que estava perdendo tempo, estava girando minhas rodas e coisas assim. Então agora vamos para a parte do desrespeito. Porque foi onde aconteceu onde todo mundo ficou chateado nas redes sociais com o real onde automaticamente a declaração saiu e porque tudo bem então Catherine disse bem que você seria mais viril se ganhasse mais dinheiro e... Tenho certeza que foi firme e assertivo porque é algo que nós dois acreditamos, certo? E por quê? Porque eu comecei a me sentir sugadora de vidas, desgastante porque eu não estava me sentindo boa o suficiente. Comecei a dar aula para ela.
Comecei a contar a ela sobre todas as coisas que eu estava fazendo. Eu contei a ela sobre todas as maneiras que eu estava trabalhando, o quão pouco eu estava dormindo, todas essas coisas que me tornaram um cara tão bom para provar a mim mesmo que eu era um cara bom. E claro, isso é defensivo e ofensivo e tenho certeza que você se lembraria mais do que eu, mas tenho certeza que provavelmente culpei você por não fazer o suficiente com o trabalho e o que quer que seja e você sabe que foi minha academia para começar antes mesmo de nos encontrarmos. Tenho certeza que toda essa porcaria veio tão. A coisa sobre desrespeitar caras e isso é tão importante porque todo mundo espera que você me diga como são as mulheres no seu programa. Mas os homens no meu programa homem mesmo caras nas redes sociais eles ficam tão vitimados como você poderia ousar me desrespeitar eu tenho direito a esse respeito eu mereço esse respeito que você recebe muito das mulheres também. Fazer? Quase. As mulheres do meu programa, elas falam que o marido não as está respeitando. Mas não é na mesma medida e nós fechamos isso muito rapidamente porque uma vez que eu mostro às mulheres que o marido deles está apenas atacando de dores diferentes, a raiva não é a emoção primária. A raiva é a emoção que está mostrando, mas realmente há medo, há inseguranças, todas essas coisas. Mas as mulheres com quem trabalho nunca pensaram assim. Levei anos para aprendê-lo. Então eu não espero que as mulheres saibam disso até que elas digam exatamente. Mas elas não chegam dizendo que meu marido não me respeita. Elas são mais suaves, meu marido me xinga, meu marido é maldoso comigo, meu marido não fala comigo, meu marido não fala comigo, meu marido. Marido não faz contato visual, eles não chamam de hétero. Fora como não ok sim bem os homens fazem os homens têm essa coisa onde eles merecem respeito e aqui está a coisa todos os tipos dessas situações subjacentes que comandam o desrespeito ok você sabe vamos para o que carretel eu tinha que é toda vez que eu posto isso. Ele faz muito bem e é como exemplo de nota adesiva como você simplesmente não acreditava o quanto eu te amava eram 1000 notas adesivas por toda a casa e ela simplesmente não acreditava que eu a amava porque eu a desrespeitava por tanto tempo antes. Catherine já falou comigo e você pensa nisso se você é um homem ouvindo você pensar sobre isso sua esposa não começou a desrespeitá-lo se ela fez vamos usar isso no primeiro encontro e você namorou ela novamente você não tinha um limite para si mesmo. Você não estava ciente então você realmente habilitou o desrespeito desde o início, mas vamos usar a coisa real, porque você provavelmente não teria ido em um segundo encontro. Você teria ido em mais datas e então à medida que as coisas progrediam você potencialmente se sentia um pouco merda, sua validação e aprovação obtiveram. Substituída com algumas necessidades não sendo atendidas você sentiu defensiva e então você começou a fazer as coisas de forma diferente e eventualmente você tem que se proteger bem eu certamente fiz sim você certamente fez e então você sabe que outro grande exemplo é, trapacear tão desrespeitoso que você trapaceia a nós não. Tolerar a trapaça achamos que a trapaça é ridícula e por Do jeito que nenhum de nós já traiu isso é certo alguém trouxe isso à tona outro dia um cliente se aproximou de um dos meus treinadores e disse, Cas tem R$1, onde ele disse que traiu Catherine. Não, ele nunca. E não é algo que faz parte de nenhum de nós. Não acreditamos nisso. E mesmo as pessoas que fazem isso, muitas das pessoas que fazem, não E se você se coloca em uma situação precária e isso acontece, simplesmente não aconteceu conosco. E somos realmente diligentes em garantir que isso não aconteça. Então, sabemos que as pessoas que trapaceiam, elas não necessariamente querem trapacear às vezes, mas não é algo que está em são sim e eu tenho muito na nossa história que simplesmente não é um dos nossos. Nossas coisas, mas desculpe que está tudo bem bebê. Então sim como eu realmente tomar essa abordagem com traição depois de trabalhar com tantos homens que é muito simples se ela não está olhando para você um monte de outras coisas desrespeitosas que estavam no lugar primeiro com respeito foram minadas assim quando você parou de se importar tanto para de ouvir toda vez que você pegou carona no que ela estava dizendo quando você está começando a falar sobre trabalho a mesma conversa pelo jeito todos os dias eu fiz isso muito quando você está começando a levante a voz quando começar a xingar em desentendimentos ou brigas quando ameaçar o divórcio todas essas coisas quebrem a conexão emocional que era uma regra não escrita antes do código moral com traição. Por que você nunca teria chegado ao ponto em que ela te trairia se você não o fizesse? Acompanhe quando. Não havia muro entre você sim eu quero dizer algo rápido sim então se seu marido te traiu, eu nunca vou dizer que é sua culpa que seu marido traiu. No entanto, há etapas que aconteceram. Há algo chamado cascata da traição. São 24 passos. Há todos os tipos de coisas que aconteceram antes de seu marido trair. Então, enquanto não, você não pode assumir a responsabilidade por seu marido trair. Se você rastreá-lo para trás alguns passos, há um nível de desconexão que você 100% pode assumir a responsabilidade. É sua culpa que seu marido traiu? Não, esse é um problema que ele tem. No entanto, se você rastreá-lo até quando essa desconexão começou, você pode começar a assumir alguma responsabilidade.
É aí que você é capaz de fazer mudanças e é aí que você será capaz de impactar todo o resto do seu casamento. Sim, é isso. Eu tenho uma abordagem diferente com os homens porque os homens só precisam superar isso porque eu preciso que eles olhem para o problema número 1, certo? O problema número 2 é a moral e podemos resolver isso, mas posso dizer isso com os casamentos que vimos esse nível de desrespeito. É muito único. É muito especial quando você pode dizer ao seu parceiro para que você o eduque em adorá-lo cobiçando depois de você que você não pense nisso agora. Haverá inseguranças que você terá que lidar? Absolutamente não é isso. Você vai ser acionado, mas inseguranças um monstro temos isso programado chegando aqui nos próximos episódios, mas como inseguranças um monstro de qualquer maneira, mas mesmo sem trair em nosso casamento eu certamente tive a insegurança que eu tive que lidar. Bem, você tinha certeza de que eu estava traindo ao meu Deus. E tipo, você sabe, eu literalmente colocaria todos os mesmos problemas que o empurrariam para dentro. Você sabe, o que causou, quero dizer, as 7 separações e todas essas diferentes vezes que nos divorciávamos e tudo isso. Então, vocês sabem, pessoal, eu realmente quero manter isso super simples para vocês como um pensamento final. O desrespeito não ocorre apenas. As coisas aconteceram, assim como a traição em cascata de que Catherine estava falando. Aconteceram coisas que permitiram que isso saísse de ambos os lados. Normalmente, vocês dois desrespeitaram. E aí em algum momento você fica tipo, esse nível de desrespeito é demais. Eu falo para os caras como quando ela te chuta nas bolas, sabe? Tipo, mas em algum momento ela chegou lá. O que significa que mesmo que não tenha sido desde o início muito cedo e você tenha habilitado isso então, você habilitou ao longo do caminho por não controlar e assumir a responsabilidade de suas próprias ações, sua própria resposta versus reação, suas próprias emoções e ter orgulho da pessoa que você quer ser. E mulheres que você pode não saber que você pode não ter reconhecido que você foi desrespeitando descaradamente seu marido. Mas pode não ser um caso de desrespeito, eventualmente você pode ser empurrado para o desrespeito. Mas provavelmente é um caso de falta de respeito ou uma falta de respeito em uma maneira que seu marido precisava, que é algo que vemos todos os dias para que você não necessariamente saiba que você desrespeitou descaradamente seu marido. Eu não sabia que eu estava desrespeitando ele, mas por não dar a ele o respeito que ele precisava e queria e desejava como um homem, sentia-se desrespeitoso com ele. Essa é uma das razões pelas quais ele se transformou no monstro, se posso dizer isso, em que ele se transformou. O que, por sua vez, me tornou extremamente desrespeitoso. Então, embora eu não achasse que eu era desrespeitosa no início, meu marido costumava dizer, você está fazendo diferente. Não entendi. É porque eu não estava dando ao meu marido o amor e o respeito que ele precisava e que você merecia, enfim. E certamente o faz agora. Obrigada, que, sim, então soluções práticas ou algo sistemas que você pode colocar em prática hoje ok. Então se você é um homem digamos que você se sente desrespeitado porque ela está chateada com você ou para como você carrega a máquina de lavar louça apenas dizer obrigado baby você sabe o eu vou usar um real. Exemplo de vida eu esqueço de trancar a porta muitas vezes à noite você sabe que é porque eu sou um grande protetor, mas Catherine me lembrou eu não sei quantas vezes e ela nunca foi desrespeitosa, mas algo assim seria obviamente uma razão que eu tenho sido. Perpetuando a situação em que ela poderia se frustrar um dia e dizer bloqueie a porta. Exatamente, isso pode acontecer tentando dizer. Exatamente. Então, coisas práticas são gratidão, certo? Agradeça ao seu parceiro pelo lembrete. Obrigado pela prestação de contas, certo? Ouça, pode não parecer assim. Pode parecer terrível e talvez ela tenha chutado você nas bolas naquele momento ela disse que tudo bem você nunca tirar o lixo e você literalmente apenas tirou o lixo para fora este é um exemplo em tempo real homens vêm até mim com todo o tempo ok, mas significa que tem outras coisas que estão acontecendo ou ela literalmente vê a lata de lixo cheia porque sempre esteve cheia eu não sei. Mas não importa agradecer a ela dar gratidão em todas essas outras situações da vida e tratá-la com o nível de respeito e aqui está como eu. Ensine os caras a fazer isso eu não sei se vocês fazem isso, mas quem vocês querem ser o que vocês estariam fazendo daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, 30 anos, como vocês estariam falando com ela? Então fale com ela dessa forma. Você tem algo rápido que gostaria de dar para as mulheres? Sim, olhe para o que seu marido está fazendo, não o que ele não está fazendo. Porque quando você demonstra gratidão pelas coisas que ele está fazendo, às vezes você esquece o quanto seu marido trabalha. E uma das grandes coisas que vejo é que as mulheres sentem que não estão sendo reconhecidas pela paternidade e pelas coisas domésticas. Bem, na mesma nota, você pode não estar realmente reconhecendo e mostrando gratidão ao seu marido por sair e ganhar o dinheiro. Ele pode sentir que suas mãos estão amarradas porque ele está trabalhando de 9 a 5 ou ele está trabalhando em turnos de 14 horas. Então, vocês dois, de alguma forma, se perderam. Ele não está reconhecendo o quão difícil é criar seus filhos e como é difícil ter uma casa limpa. Você só pode ver os fundos desta casa, graças a Deus. E você esquece de agradecer a ele por trazer o salário para casa, por ir trabalhar mesmo quando ele se sente doente. Então ele chega em casa e não cuida das crianças, e você fica chateado em vez de ser grato nesses momentos. Portanto, observe as coisas que seu marido está fazendo e mostre gratidão.
E uma última coisa eu acho, homens e mulheres, você sabe, fazer isso porque você ama e cuida, não vá procurá-lo. Você sabe, você me elogia quase todos os dias por ser uma boa dupla. É o que dizemos para um pai. Mas você me elogia por isso, mesmo que eu esteja fornecendo mais e depois eu chego em casa e, bem, na verdade, muitas vezes você está apenas, você teve um dia difícil com as crianças, certo? E então ela está tipo, pega, faz e faz. Não vejo isso como desrespeito. Minha esposa precisa de uma pausa para caralho. Sabe o que eu quero dizer? Nossos filhos são loucos. Nossos filhos são pequenos tornados bem. Temos 2 tornados em um furacão e então você sabe abraçar a oportunidade de ser parceiros dessa forma. Porque há tantas outras maneiras que você vai entrar e assumir como um parceiro para mim quando preciso de uma pausa ou quando estou. Parceria caras, parceria parar de fazer o tite for tat e reconhecer as coisas boas. Mas parar de manter histórias como essa não vai para as outras coisas sim tudo bem caras. Nos vemos na próxima vez que falarmos sobre comunicação não é chave tchau.